Sejam todos bem-vindos. Essa é nossa nona aula para o primeiro ano do ensino médio. Bom, pessoal, e o objetivo da aula de hoje é compreender a função horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado e entender a equação de Torricelli e saber quando usá-la. Então, a gente vai estudar hoje duas equações. A função horária da posição. Lembrando que nós já vimos uma função horária da posição quando estudamos o movimento retilíneo e uniforme. E essa outra função horária da posição aqui é para calcularmos a localização de um objeto que se movimenta com velocidade variável. Então, essa função horária da posição é para o movimento retilíneo uniformemente variado. Já é uma outra situação, certo? E é essa daqui, a função horária da posição. Temos o seguinte, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então aqui nós temos a descrição de cada um desses termos, tá certo? A posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Em alguns casos, e a gente vai ver isso logo à frente, em alguns casos a gente coloca esse S0, que é a posição inicial, a gente coloca para o outro lado, certo? Aí fica S menos S0, que significa posição final menos posição inicial, e isso é igual ao ΔS, a distância percorrida, certo? Então, em alguns casos, a gente precisa calcular a distância percorrida, então esse S0 aqui passa para o outro lado e fica ΔS, ΔS igual a todo esse restante aqui, tá certo? Bom, aqui nós temos uma ilustração do movimento acelerado. No movimento acelerado, o corpo percorre distâncias cada vez maiores em um mesmo intervalo de tempo. Então, se você considerar aqui que o intervalo de tempo é de 2 segundos, por exemplo, a cada 2 segundos, essa pessoa ela vai percorrendo distâncias cada vez maiores. Esse é o movimento acelerado. E é o tipo de movimento acelerado que a gente mais conhece, né? Que a gente costuma chamar de acelerado mesmo. Porque esse outro tipo de movimento aqui, que é quando a velocidade vai diminuindo, que também chamamos de movimento retardado ou desacelerado, né? Mas de uma forma geral, esse tipo de movimento aqui, que a velocidade vai diminuindo, também é um movimento acelerado, generalizando, tá certo? Porque o que é um movimento acelerado? É um movimento que a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo, diminuindo ou aumentando, né? Ou seja, ela vai mudando com o passar do tempo. Esse é o movimento acelerado. Então, se a velocidade está aumentando ou se está diminuindo, generalizando, né, colocando de uma forma geral, nesses dois casos é um movimento que existe aceleração, certo? Agora, quando a velocidade aumenta, realmente a gente costuma chamar mais de movimento acelerado, e quando a velocidade está diminuindo, a gente costuma chamar mais de movimento retardado. Mas em todos os casos, como eu já falei, né, existe uma variação de velocidade, e essa variação de velocidade a gente pode chamar de aceleração, de qualquer forma, certo? Bom, então eu falei da equação, né, para calcular a posição do objeto, a função horária da posição, e agora nós vamos ver aqui a equação de Torricelli. Uma das utilidades da equação de Torricelli é para calcular a velocidade de um objeto acelerado
quando não for informado o tempo. Então, em algumas situações, um objeto ele está se movimentando, a questão pede para a gente calcular velocidade ou aceleração, ou pode ser também distância percorrida, mas a questão não informa para a gente durante quanto tempo o objeto se movimentou. Nessas situações, a gente utiliza a equação de Torricelli, porque nela nós não precisamos do tempo. E essa equação diz o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Só tem que ter cuidado quando for usar essa fórmula aqui, porque se a questão estiver falando de desaceleração, então a gente tem que colocar o sinal negativo aqui, se for uma desaceleração, tá certo? Bom, aí a gente vai agora ver um exemplo para aplicar, né, nessas fórmulas que a gente acabou de ver. O primeiro exemplo diz o seguinte: um carro que se desloca em movimento retilíneo variado a 54 km por hora sofre uma aceleração constante e transcorridos 5 segundos, sua velocidade vale 90 km por hora. A distância percorrida pelo carro nos 5 segundos é de... Então, a questão é que a gente calcule a distância percorrida pelo carro durante esses 5 segundos que ele está acelerando, indo de 54 km por hora para 90 km por hora. Só que se a gente for utilizar aqui, para calcular essa distância percorrida, se a gente for utilizar a função horária da posição, a gente vai precisar da aceleração, né? Vamos voltar lá para eu mostrar para vocês. Essa é a equação que a gente vai utilizar para calcular a distância percorrida naquela questão lá. Só que para utilizar essa equação aqui, a gente precisa da aceleração. Só que a questão, ela diz que o objeto, né, o carro, ele sofre uma aceleração constante, mas não diz qual é o valor dessa aceleração. Então a gente precisa calcular a aceleração. Não sabemos o valor dela. Aí, separando aqui os outros valores que estão na questão, nós temos o seguinte: a velocidade inicial é 54 km por hora, que é equivalente a 15 metros por segundo, fazendo a divisão por 3,6. Eu já falei para vocês essa forma de transformar a velocidade que está em km por hora para metros por segundo, falei em aulas anteriores, certo? Mas de qualquer forma aqui é só fazer a divisão por 3,6, tá certo? O tempo é 5 segundos, a velocidade final é 90 km por hora, que é equivalente a 25 metros por segundo. Substituindo essas informações, voltando aqui, substituindo essas informações na equação da velocidade, nós temos que a velocidade final é 25, a velocidade inicial é 15, a aceleração vamos descobrir e o tempo é de 5 segundos. Né? Então a gente passa esse 15 para o outro lado, ele passa negativo, fica 25 menos 15, que dá 10, certo? E esse 5 que está multiplicando a aceleração, ele passa dividindo. Então a aceleração vai ser igual a 10 dividido por 5, que é equivalente a 2 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Continuando, né, nós temos agora o valor da aceleração. Repetindo aqui as informações que nós tínhamos lá no texto, a velocidade inicial é 15 metros por segundo, o tempo 5 segundos, a velocidade final é 25 metros por segundo e a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Pegando esses valores, colocando na equação aqui para calcular a distância percorrida, então aqui a função horária da posição já aparece de uma maneira
que a gente vai utilizar para calcular a distância percorrida, né? O ΔS aqui. Então, substituindo os valores, nós temos a velocidade inicial é 15, o tempo é 5, então fica 15 vezes 5, mais 1 meio da aceleração, que é 2, vezes o tempo ao quadrado, né? Então fica 5 ao quadrado. 15 vezes 5 dá 75, mais 1 meio de 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá igual a 25. Então, 25 fica aqui, né? Continuando, então nós temos 75 mais 1 meio de 50. Por que 50? Porque multiplicamos aqui o 2 por 25, que está igual a 50. Então, temos agora 75 mais 1 meio de 50. 1 meio de 50, né, é a metade de 50, dá igual a 25. Então, temos 75 mais 25, que dá igual a 100. 100 metros, né, é a distância percorrida pelo carro, certo? Um outro exemplo aqui, agora, é calculando a desaceleração. Um móvel parte do repouso com aceleração constante de intensidade igual a 2 metros por segundo ao quadrado, em uma trajetória retilínea. Após 20 segundos, começa a frear uniformemente até parar a 500 metros do ponto de partida. Em valor absoluto, a aceleração de freada foi... Então aqui nós temos o seguinte, né? Separando as informações, a velocidade inicial é 0 metros por segundo, porque ele parte do repouso. E lembrando aqui que chamando a atenção, né, melhor dizendo, para essa palavrinha aqui, móvel, que na física, móvel é qualquer objeto que se movimenta. Eu sou um móvel, vocês que estão ouvindo, né, que estão assistindo a aula, são móveis, certo? Um carro é um móvel, qualquer objeto que se movimenta é um móvel. Então essa palavra, a palavra já está dizendo, né, móvel, porque se movimenta, certo? Para não ficar só aquela ideia, móvel é um objeto que fica em casa, tá certo? Então é uma coisa aqui mais ampla, tá bom? Então ele parte do repouso, significa que a velocidade inicial é 0, o tempo é de 20 segundos, a velocidade final a gente não sabe, e a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, novamente, a gente vai seguir duas etapas, tá certo? Na primeira etapa do movimento, ele sai do repouso, né, com a velocidade de 0, passa 20 segundos se movimentando com essa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, primeiro, a gente vai encontrar qual é a velocidade que ele atingiu, né, a velocidade final. E na segunda etapa aqui do movimento, é que a gente vai calcular a aceleração de freada, certo? Então são duas etapas aqui. Então vamos lá. Substituindo as informações na equação da velocidade, nós temos a velocidade final é igual a 0, a velocidade inicial é 0, né? Mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração é 2, que ficou aqui já depois, né? Mas tudo bem, porque isso aqui é uma multiplicação, certo? Então a aceleração é 2 e o tempo é 20. É 20 segundos, né? Então a gente vai multiplicar aqui 20 vezes 2, porque o 0 a gente descarta que ele não vai influenciar em nada, né? Então 20 vezes 2 dá igual a 40 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade final, no primeiro estágio, tá certo? Então o objeto começa a se movimentar,
né? E aí ele passa 20 segundos se movimentando com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, até atingir um certo valor de velocidade. Depois que ele atingir esse certo valor de velocidade, que nós já sabemos qual é, né? O valor é 40 metros por segundo. Depois que ele atingir esses 40 metros por segundo, essa velocidade aí ele começa a desacelerar, ele começa a frear, certo? E é essa a aceleração de freada que a gente vai calcular agora, certo? Então vamos lá. Nessa segunda etapa do movimento, aquela velocidade que era a velocidade final da primeira etapa, aquela velocidade passa a ser agora a velocidade inicial aqui dessa etapa, dessa segunda etapa, certo? Porque ele, como eu já falei, né? Ele vai de 0 até 40 metros por segundo e depois ele começa a desacelerar. Então, para essa segunda etapa, aquele valor de velocidade de 40 metros por segundo é a velocidade inicial, certo? E a velocidade final para essa segunda etapa do movimento vai ser zero, porque ele vai parar, certo? Ele está freando. E a gente quer saber qual é o valor da aceleração. Essa desaceleração que faz com que o carro freie, o objeto freie, né? A distância percorrida é de 500 metros. Então, esses valores aqui a gente vai substituir na equação de Torricelli. Porque a gente não sabe em quanto tempo esse objeto freia. A gente não tem o tempo. Se a gente não tem o tempo, a gente usa a equação de Torricelli. Então, substituindo aqui a velocidade final, que é zero, a velocidade final dessa segunda etapa do movimento, certo? É zero. Então, fica zero ao quadrado. A velocidade inicial é 40. Então, fica 40 ao quadrado. Mais 2 vezes a distância percorrida, que é de 500 metros. Então, substituímos aqui os valores. 40 ao quadrado dá 1.600. 0 ao quadrado continua sendo zero, certo? Então, fica 1.600. E esse 2 que está multiplicando tudo isso aqui, ele pode multiplicar o 500, né? Então, fica 2 vezes 500 que dá 1.000. Então, temos 0 igual a 1.600 mais A, que é aceleração, vezes 1.000. Esse 1.600 ele passa para o outro lado, fica negativo. Então, dá menos 1.600 igual a A vezes 1.000. Para descobrir o valor de A, a gente passa o 1.000 dividindo. Então, fica menos 1.600 dividido por 1.000. E isso aqui dá igual a 1,6. 1,6 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da desaceleração. E alguém pode se perguntar, mas o 1.600 aqui não está negativo? Né? Esse resultado não seria negativo? É isso mesmo, ele seria negativo, só que a questão pede para a gente colocar o valor absoluto, tá certo? E quando se fala em valor absoluto de um número, a gente descarta os sinais, certo? Então coloca somente o número mesmo, sem o sinal, tá bom? Então esse aqui é o valor absoluto da aceleração de freada, tá certo? Então é isso por enquanto, pessoal. Os exercícios que eu vou colocar lá no formulário, eles também seguem esse mesmo padrão aí, esse mesmo raciocínio, certo? Então se vocês acompanharem a videoaula, né, e analisarem bem os exercícios estão aí seguindo esse mesmo raciocínio, tá bom? É isso. Até a próxima aula.